Imagine uma família que tenta deixar o Egito antes que o frio extremo os alcance. Neste cenário, uma atividade sísmica estranha causa a abertura dos fundos oceânicos, o que normalmente seria apenas uma curiosidade geológica, exceto pelo fato de que essas rachaduras expõem lava incandescente que entra em contato com as águas geladas do oceano. O resultado é uma evaporização violenta e repentina, que acaba criando uma baixa pressão atmosférica, puxando a temperatura para baixo drasticamente, e tudo isso acontece em poucas horas. Do outro lado, na Jordânia, a Marinha dos Estados Unidos realiza exercícios padrões com seus navios e jatos. Tudo corria como de costume até que um dos jatos, ao concluir uma inspeção de rotina, se prepara para pousar. De repente, uma gigantesca explosão de gás surge do mar, desviando a trajetória do jato de forma alarmante. Ninguém entende o que está acontecendo no momento. O piloto se esforça ao máximo para retomar o controle da aeronave danificada, sem sucesso. Em um último recurso, ele se ejeta, mas a aeronave descontrolada colide com um navio. Helicópteros e pequenos barcos de resgate são rapidamente mobilizados. Eles encontram o piloto já sem vida, seu corpo marcado por queimaduras. Não muito tempo depois, uma explosão semelhante atinge um dos barcos, resultando na morte de vários militares. No final, 5 corpos são solenemente colocados a bordo do navio e o capitão recebe um informe detalhado. Eles notam que há um aumento de temperatura e mais atividades sísmicas anormais. Decisões são tomadas, jatos são recolhidos, a frota jordaniana é alertada, mas uma nova e ainda mais violenta explosão ocorre, capotando o navio e deixando um rastro de destruição. Paralelamente, em uma viagem pelas majestosas grandes pirâmides do Egito, encontramos Jack e sua família, incluindo Amber e Dylan, explorando as antigas estruturas, enquanto Diane, a matriarca, caça tesouros para sua loja de antiguidades. Durante o passeio, Amber bate um papo com Tariq, um novo conhecido que compartilha suas suspeitas sobre as teorias convencionais da construção das pirâmides. Ele meio que a adverte, sugerindo que mergulhar fundo nessas teorias só traz confusão. Antes que Amber possa aprofundar a conversa, Tariq se apressa em seguir com 2 homens para uma área restrita da pirâmide. Curiosa, Amber questiona o guia sobre segui-los, mas é informada que eles estavam prestando homenagens privadas. Enquanto isso, Jack tenta convencer Dylan a desligar o celular e curtir mais um momento. Mas Dylan está totalmente imerso em um jogo de realidade aumentada, comandando um morcego usando apenas comandos de voz. Após um dia cheio de descobertas e aventuras, todos se reencontram no hotel para descansar e trocar histórias sobre suas experiências individuais. Amber não esconde sua frustração ao perceber que o guia não mencionou algo curioso sobre a pirâmide. Ela já foi a maior construção feita pelo homem no planeta. A família decide procurar algo para comer e segue em direção à entrada do hotel. Mas, num instante de azar, ao estender a mão para abrir a porta, Jack mal toca a maçaneta e o vidro se estilhaça completamente. Um forte terremoto sacode o Cairo sem aviso. Imediatamente, a família corre para fora em busca de segurança. Nessa correria, avistam Tariq e seus companheiros presos sob escombros. Infelizmente, seus amigos não sobrevivem ao impacto, mas Tariq, por um fio, ainda respira. Jack não pensa 2 vezes, corre em seu auxílio e o liberta rapidamente dos destroços. Juntos, eles encontram abrigo momentos antes de outro prédio próximo ruir. A cena que se descortina é desoladora. A cidade está um caos, incêndios por todos os lados e ruínas para onde se olha, com poucos edifícios ainda em pé. No meio desse cenário apocalíptico, a família encontra um abrigo improvisado e um televisor ainda operante. O noticiário que conseguem assistir traz notícias ainda mais alarmantes. A Península Arábica se deslocou e Dubai também foi atingida por um terremoto devastador. Sob o Mar Vermelho, o oceano se dividiu e uma faixa de mais de 1000 milhas agora expõe a água do mar à lava fervente. Tariq, preocupado, menciona que precisa contatar seu pai. Nesse momento, um veículo militar passa, instruindo os turistas americanos a se dirigirem à embaixada, mas Tariq é cético, explicando que a embaixada está inacessível, situada no epicentro da devastação. Ele explica que a rápida evaporação causou a formação de um sistema de baixa pressão poderoso, apontando no mapa as áreas afetadas, onde a temperatura despencará drasticamente, tornando a sobrevivência quase impossível. Então, o céu já pesado se fecha completamente e uma chuva desaba sobre eles. Jack, percebendo a gravidade da situação, diz à família que é improvável que recebam qualquer ajuda externa e que devem deixar o local imediatamente. Ele sugere que tentem chegar ao aeroporto, um local provavelmente mais seguro e distante dos prédios altos da cidade. Ele também insiste para que Tariq os acompanhe.
garantindo que poderão tentar contatar seu pai de lá. Na tentativa de escapar, a família não consegue atrair a simpatia de nenhum motorista, até que Tariq, com seu jeito convincente, para uma van. O motorista relutantemente aceita levá-los. Porém, enquanto se dirigem ao aeroporto, a chuva intensa se transforma rapidamente em neve, um fenômeno jamais visto no Egito. Ao chegarem, encontram o aeroporto paralisado, coberto por uma camada espessa de neve, com os voos completamente suspensos. A tempestade de neve se intensifica, e o vento começa a sacudir os aviões estacionados violentamente. Frustrado com o trânsito parado e a situação caótica, o motorista desiste e sai do veículo. Jack, então, decide que é hora de seguir a pé, determinado a encontrar um lugar seguro para sua família. Após percorrerem alguns metros a pé sob a tempestade de neve, um avião descontrolado cai na pista bem à frente deles. Aterrorizados, mas determinados a encontrar um refúgio seguro, a família decide rumar para a estação de trem mais próxima. Lá, eles têm sorte de pegar o último trem que está de saída. No entanto, a sorte logo se mostra fugaz. Enquanto o trem acelera, passando por uma árvore tombada nos trilhos, Dylan perde o equilíbrio e cai do trem. Sem hesitar, Amber e Jack pulam após ele, tentando alcançá-lo, seguidos por Tariq e Diane, que também se jogam na neve para ajudar. Com a família reunida, mas agora isolada na neve e longe do trem que já desaparecia ao longe, a situação parece desesperadora. Jack, visivelmente frustrado, sente o peso da responsabilidade. Porém, Tariq traz uma nova esperança ao grupo, anunciando que conseguiu falar com seu pai, que estava providenciando um transporte na rodovia próxima. Eles precisavam chegar lá rapidamente. Já na rodovia, a neve espessa ameaça ocultá-los completamente, dificultando o resgate. Tariq sugere então que usem as lanternas dos celulares para sinalizar sua localização, colocando-as estrategicamente no chão. Não demora muito para que um avião apareça, surpreendentemente, para resgatá-los. A bordo, enquanto tentam se aquecer, Dylan, intrigado com a capacidade de Tariq de mobilizar tal recurso, pergunta quem ele realmente é. Tariq, inicialmente relutante, acaba revelando que seu pai é o ministro da Defesa da Jordânia. A revelação é momentaneamente ofuscada quando uma explosão de gás, seguida de uma tempestade de neve com ventos ferozes, atinge o avião, fazendo-o tremer violentamente. Os pilotos lutam contra o clima adverso até que, inevitavelmente, os motores começam a congelar, forçando-os a fazer um pouso de emergência no oceano, agora parcialmente congelado. O pouso é brusco, mas bem-sucedido, e todos correm para fora do avião, temendo que o gelo fino ceda sob o peso da aeronave. Uma vez em segurança, mas ainda em território hostil, a família e Tariq se reúnem com outros sobreviventes para debater sobre o que fazer. Decidem, então, enfrentar a tempestade a pé, buscando um centro de evacuação que sabem estar próximo do Mar Vermelho. No caminho, encontram uma fazenda de camelos abandonada e decidem usar os animais, que poderiam oferecer uma maneira mais rápida e menos exaustiva de viajar. Enquanto avançam, Dylan nota algo brilhante no horizonte. Ao se aproximar para investigar, descobre que é o topo de uma pirâmide coberta de neve. Tentando ver de perto, ele escorrega e desliza por dezenas de metros pela lateral da pirâmide. Jack, preocupado, corre atrás do filho para garantir que ele está bem. Com a impossibilidade de seguir montados pelos declives íngremes da pirâmide, eles decidem libertar os camelos e prosseguem deslizando pela neve que cobre as antigas pedras. E enquanto tentam reorientar-se, avistam uma parte do avião em que haviam pousado anteriormente, um sinal preocupante de que poderiam estar andando em círculos. Tariq insiste em contatar seu pai, mas Jack pressiona o grupo a seguir em frente antes que o frio os alcance. Felizmente, a tempestade de neve para por um momento. Logo depois, 2 carros aparecem, e os motoristas que testemunharam a queda do avião oferecem uma carona. Eles estão indo para uma refinaria de petróleo, que os locais transformaram em um acampamento após a evacuação dos trabalhadores. Na refinaria, o grupo recebe comida e suprimentos. Jack pergunta ao líder do acampamento sobre a possibilidade de pegar veículos para chegar ao centro de evacuação, mas o líder é cético e duvida que tal centro sequer exista. Nesse momento, um pequeno terremoto faz com que um barril de óleo role diretamente para o fogo, causando uma explosão. Felizmente, ninguém se fere. Aproveitando a tensão do momento, Jack adverte que todos devem sair com eles ou arriscar congelar até a morte. Um dos locais argumenta que possuem suprimentos suficientes para sobreviver semanas, mas permite que quem quiser partir, vá. O grupo decide seguir em frente, deixando para trás os que escolheram ficar. No caminho, a situação piora quando uma tempestade de granizo começa a bombardear os carros com enormes pedras de gelo. Pelo retrovisor, veem o acampamento sendo completamente destruído.
De repente, o carro onde Jack e Tariq estão é atingido por uma dessas pedras de gelo e capota. Apesar do acidente, eles conseguem sair ilesos e rapidamente entram no outro carro para continuar a fuga. Amber, no entanto, se machuca quando os veículos colidem após o capotamento. Depois de dirigirem alguns quilômetros, o motorista do outro carro, Capitão Kawar, para, indicando que avistou um possível ponto de extração à frente. No entanto, à medida que a tempestade diminui, eles percebem que estão à beira de um penhasco. A única opção é descer. Dylan sugere usar a corda de reboque para que todos possam descer com segurança. Kawar, Jack e Tariq são os primeiros a descer. Amber, nervosa, também consegue, apesar do medo. Enquanto Diane desce, o caminhão começa a deslizar no gelo. O grupo tenta bloquear as rodas com blocos de gelo, mas, assim que Diane chega ao chão, o veículo escorrega e cai. Infelizmente, Kawar, que estava próximo, é atingido fatalmente pelo caminhão em queda. Após o acidente, a família e Tariq se reúnem. Depois de descerem o penhasco, o grupo encontra um aglomerado de carros abandonados. Ao verificarem o interior de alguns veículos, ficam horrorizados ao ver corpos congelados, vítimas da tempestade. Abalados, eles rapidamente deixam o local e reencontram Dylan, Simon e o resto do grupo. Simon conseguiu encontrar cordas para ajudar a trazer o carro até onde estavam. Com o grupo reunido novamente, eles seguem rumo ao ponto de evacuação. Depois de algum tempo de viagem, eles finalmente avistam o ponto de evacuação ao longe. No entanto, um pequeno terremoto sacode o terreno e Jack perde o controle do carro, que não consegue mais avançar. Sem outra opção, o grupo decide continuar a pé. Ao chegarem ao que acreditavam ser o ponto de evacuação, Diane percebe que, na verdade, estão diante da barragem de Sagaa, com o Mar Vermelho e o verdadeiro ponto de evacuação do outro lado. Antes que possam pensar em como atravessar, a barragem começa a rachar e o pânico toma conta de todos. Parte da estrutura se rompe, revelando água congelada presa dentro. Um som ensurdecedor de rachaduras ecoa e a barragem começa a desmoronar rapidamente. Em meio ao caos, o grupo tenta subir pelo vale, mas algumas pessoas caem para a morte. Diane e Dylan conseguem se refugiar em uma mina de fosfato abandonada que parece não ter saída. Dylan, mostrando sua inteligência, usa o vapor da respiração de ambos para rastrear a direção do fluxo de ar, como havia feito em um jogo antes. Agora, eles são como os morcegos do jogo, usando a respiração como guia para encontrar uma possível saída. Graças à ideia de Dylan, eles conseguem escapar da mina e se juntam ao restante do grupo, embora o ferimento de Amber tenha piorado. Jack e Tariq ajudam Amber a caminhar enquanto continuam em busca do verdadeiro ponto de evacuação. Eles chegam a uma pequena colina, mas logo percebem uma tempestade massiva se aproximando rapidamente. Contra o conselho de Jack, Simon corre desesperado em direção à colina, acreditando que poderia atravessar antes da tempestade, mas é varrido instantaneamente pelos ventos violentos. Diane sugere que o grupo volte e use as passagens da mina de fosfato, onde ela e Dylan ficaram presos. Sem opções melhores, todos entram nos túneis. Conforme avançam, Amber começa a sentir calor, um sinal de que algo está mudando. Ao avançar um pouco, descobre um riacho com água não congelada. Ela comenta com o grupo que a água deve estar aquecida. Curiosos, todos entram na água para ver onde ela os levará. No entanto, acabam caindo em um pequeno lago subterrâneo, exceto Amber, que é atingida por uma pedra e cai em solo firme. O grupo a ajuda a descer, mas logo percebem que Dylan está desaparecido. Desesperados, eles começam a procurar Dylan dentro da caverna, chamando por ele. Ao saírem na praia, continuam a busca, mas o cansaço e o desespero começam a afetar Jack. Após suportar tanto, ele finalmente desaba no chão, sem forças, e perde a consciência. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Muito bom. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Felizmente, equipes médicas chegam rapidamente, colocam Jack em uma maca e administram oxigênio, estabilizando-o. Nesse momento, Dylan aparece correndo em direção ao pai. Jack, recuperando a consciência, ouve Dylan explicar que o barco do pai de Tariq o resgatou e que seu pai agora lidera a operação de resgate. Aliviado e emocionado, Jack expressa sua gratidão por sua família ter sobrevivido a tantos desafios, consciente de que muitos outros não tiveram a mesma sorte. Unidos, eles caminham em direção aos helicópteros e navios de resgate, finalmente sentindo que o pior passou. Embora tenham enfrentado tempestades de neve, terremotos e a ameaça constante da morte, o laço da família permaneceu firme e os manteve fortes. Agora, à medida que se afastam do caos, eles sabem que o mundo está entrando em uma nova era climática. Uma idade do gelo que transforma desertos outrora quentes em paisagens geladas e inóspitas.
Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.